É sobre coração. Nós sabemos que enganoso é o coração do homem e muitas vezes nós erramos por deixar as nossas emoções nos guiar, né? Muitas vezes nós deixamos ser enganado pelas nossas próprias decisões e nós sabemos que a humanidade inteira sofre com essa, não vou dizer enfermidade, mas com esse efeito do nosso coração. Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dreamcast. Hoje é um episódio muito sensacional e eu estou aqui com o meu querido amigo, amor da minha vida, Reginaldo José Bezerra. Reginaldo José Bezerra. Gente, ela me entregou meu nome. Meu nome artístico é Regis Bezerra, né? Mas ela gosta de ir na origem, né? Graças a Deus nós estamos aqui mais um episódio. E esse episódio vai ser muito especial porque cada episódio a gente precisa reconhecer, né? Que tem algo especial na mesa. Sim, algo único e objetivo, né? Único, objetivo. Os episódios não são os mesmos. Aqui cada um nós temos a sua própria essência, né? Para ser liberada na mesa. E é especial porque eu tenho a minha esposa comigo na mesa do Dreamcast e a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto que abrange muita coisa, né? Que é o coração. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, antes disso, eu quero dizer para você que nos assiste, gente, a gente está muito feliz pelos 915 inscritos quase chegando no lá. Canal do Dreamcast, né? 915 até o último episódio. Eu contei, eu estava com o Joab na mesa e era 860 e pouco. E a gente está 915. A gente é muito feliz por cada um que tem entrado, que tem, na verdade, inscrito no nosso canal. Que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua casa. E, olha, muito obrigado. Toda glória é para o Senhor, né? Cada convidado que chega, cada inscrito que chega, é motivo da gente comemorar e fazer festa. A gente está no caminho do 1000 inscritos. Imagina, amor. Eu creio que logo, logo a gente vai chegar lá. A gente vai né? chegar lá. E que cada palavra que foi derramada na mesa do Dreamcast seja para a nossa transformação, né? E para a transformação daqueles que nos assistem. Mas, amor, hoje é de frente com Larissa. Meu Deus. Você está ansioso? Como que você está? Eu acordei bem. Glória a Deus. Acordei bem. Hoje é sexta-feira, nós estamos gravando uma sexta-feira. É um dia chuvoso. A vontade é de ficar em casa, debaixo das cobertas, né? Sim. Mas a gente tem compromisso, porque nós temos comprometimento com aqueles que nos assistem, e por isso nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. Sim. E principalmente para estar do seu lado, para mim é maravilhoso. Nossa, me sinto até honrado, gente. Aqui a gente briga, mas a gente também se ama, viu? Casamento é isso. Não é só 100% não. Mas vamos lá, o nosso tema hoje do Dreamcast é sobre coração. Nós sabemos que enganoso é o coração do homem, e muitas vezes nós erramos por deixar as nossas emoções nos guiar, né? Muitas vezes nós deixamos ser enganados pelas nossas próprias decisões. E nós sabemos que a humanidade inteira sofre com essa, não vou dizer enfermidade, mas com esse efeito do nosso coração. Mas, amor, você, né, um homem... 41 anos de idade, né? Tem uma trajetória... Obrigado, 41 anos de idade. 40, amor. Meu Deus. 40, ao gente. Ao vivo 40. Aqui. Amor, você que já tá caminhando para os 41, amor, é que eu já tô profetizando no ano 2024. Meu Deus, olha aí, gente. Não se sinta, amor, você tá na flor da idade. Quando Deus chamou Moisés, ele tava com triste. 40. O seu coração tá enganoso, você tá me julgando, 41. Mas você que tem, né... Você teve uma trajetória de vida, você aos seus 40 anos de idade. A gente sabe que ao longo do caminho a gente deixa muito ser enganado. E hoje a gente está falando aqui sobre coração. E a palavra de Deus, ela tem inúmeros versículos sobre coração. Gente, eu estava pesquisando. A palavra de Deus diz assim que... na palavra de Deus diz que a palavra coração é mencionada 876 vezes. E no livro de Jeremias diz assim, Jeremias 17 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, Senhor, esquadrinhou o seu coração e eu provo seus pensamentos. Isso para que cada um segundo os seus caminhos e segundo o seu fruto de suas ações. Uau! Esse versículo é muito profundo, porque fala sobre coração e fala
como o nosso coração é perverso e como os nossos pensamentos são enganosos. Você que tem uma trajetória de vida e você que também nos assiste, como que está o seu coração? Como que está o seu coração hoje? Fala um pouquinho aí dos seus, da sua jornada de vida, quando você percebeu que você precisava de uma mudança a mais, como que você identificou que o seu coração estava, de fato, enganoso. Não é à toa que é repetido tantas vezes na palavra de Deus sobre o coração. E a gente sabe que a maior queda, né, tanto da humanidade como, né, na questão do pecado, é no coração. Com certeza. É complicado falar, né? Não tem assim, eu confesso para você que eu não tenho uma palavra assim exata para distinguir o quão enganoso, né, é o coração do ser humano. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que todos os dias, esse é um processo diário na minha vida que eu preciso reconsiderar muitas coisas. Porque tem a nossa emoção, né? O homem, muitas vezes, ele é guiado, quando eu falo homem e mulher, muitas vezes a gente é tendencioso a ser guiado pelo nosso sentimento, né? Quando você está muito feliz, muito alegre, muito feliz, né? Falando de sentimento, a gente tem que tomar cuidado para não prometer muitas coisas, porque a gente quer sair prometendo muita coisa. Sim. Sair comprando aquilo que não precisa. Então, é interessante porque diariamente a gente toma muitas decisões, né? Todo dia eu preciso tomar decisões. E será que essas decisões elas são tomadas no momento certo, da maneira certa? Será que a gente está sendo guiado naquela decisão por causa da nossa emoção do momento? Às vezes você está com muita raiva, né? Você vai querer tomar uma decisão ali, você está achando que é o momento certo de revidar na vida de alguém, mas por causa do seu sentimento você vai cometer um erro, né? A gente tem aprendido muito. Mas eu confesso para você que tem um versículo da Bíblia que me chama muita atenção e eu tenho recebido essas palavras, né, até de outras pessoas falando para mim o seguinte, olha, Provérbios capítulo 4, versículo 23, Tô com ele aberto sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo nessa vida. Tem muita gente que guarda dinheiro, né? Tem muita gente que guarda riqueza, bens, materiais, guarda tantas coisas que, materialmente dizendo, são coisas passageiras. Sim. Mas a Bíblia fala, cara, se tem algo nessa vida que você precisa guardar, é o seu coração. Guarde o teu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. É do teu coração que você vai tomar as decisões mais importantes da tua vida. Você vai, né, decidir com quem você vai casar, porque primeiro você sente algo no teu coração, e aí você toma uma decisão tão importante, tá, como essa, que é entregar o resto da tua vida para viver com alguém, e muitas vezes a pessoa decide errado por causa do sentimento. Sim. Entendeu? Você acha que a pessoa decide errado, ela decide inconscientemente, sabendo ou não sabendo? Porque, assim, muitas vezes a gente vê, por exemplo, assim... Muitas vezes não fazendo aquela leitura, entendeu? Como ela deveria. Aquele exame completo, entendeu? De personalidade. Eu confesso que quando... Qual é o conselho que você daria para a pessoa que está namorando, que ela já vê, né, ela já se vê ali casando com aquela pessoa, mas que muitas vezes ela não observa algumas falhas e ela age pelo sentimento, não, eu vou casar, porque no caso, quando eu casar, passar o casamento, a aliança estiver no meu dedo, vai mudar. Ou então, às vezes, a gente vê também muita questão assim, né? Até no meio cristão, a pessoa, ela é cristã, serve a Deus, né? Ela tem um princípio e ela casa com uma pessoa que não é cristão e ela faz o casamento um evangelismo. Qual é o conselho que você dá? Primeiro ponto é que ninguém muda ninguém. Esse pensamento de que eu vou casar e depois do casamento eu vou mudar ele, isso é mentira. Você não tem poder de mudar ninguém. Você só pode mudar a si mesmo. Porque no nosso casamento, falando aqui, a gente já quis mudar um ao outro muitas vezes. Né? Sim, hoje claro. a gente tem uma maturidade de entender que eu não consigo mudar você, você Sim. não consegue me mudar, mas a gente só consegue mudar a si mesmo. Sim. E essa é uma certeza que eu digo para você que quer tomar essa decisão. Você não vai conseguir mudar a pessoa oposta depois que você casar e ela não vai mudar. Não é sobre isso.
Ponto número 1. Ponto número 2, se você vai tomar uma decisão que é muito importante para a sua vida, é uma decisão que não tem volta, porque casamento para mim é o seguinte, é uma vez. Entende? Glória a Deus. E não só para mim, é para a Bíblia, é a palavra que diz. Sim. Né? Tem as suas exceções ali, que a gente não vai entrar, né, em pauta agora, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Se você vai tomar uma decisão, que ela é uma decisão muito importante, que vai impactar a tua vida em todos os sentidos da tua vida, Sim. por que não consultar aquele que conhece o seu futuro, né? Claro. Por que você não ir para aquele que conhece tudo sobre você, tudo que vai acontecer na tua vida? Então, a melhor coisa é orar. Sim. Porque eu falo de mim mesmo, já tomei muitas decisões baseadas no sentimento. Porque eu estou sentindo no coração, a gente às vezes fala isso, né? Eu estou sentindo de Deus. A gente muitas vezes tem essa... É para você comprar essa bolsa para mim. Tem esse jargão. Né? O crente muitas vezes tem esse jargão. Não, porque eu estou sentindo de Deus que... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque ele sabia... O apóstolo Paulo ele sabia distinguir isso. Isso digo eu, não o Senhor. Sim. E aí ele daria o conselho dele. Isso diz o Senhor. Então... Eu acho que a pessoa, o cristão, ele precisa ter essa maturidade. Sim. De saber que tem coisa que não é Deus falando, é você que está sentindo no teu coração. Sim. Entende? São suas emoções. São as suas emoções falando mais alto. E eu não estou falando aqui jogando pé em ninguém, isso eu falo de mim mesmo. Porque eu tenho uma personalidade que, se eu não tomar cuidado, eu acabo decidindo pelas minhas emoções. Sim. Entendeu? Muitas vezes do meu dia. Sim. Então, esses dias para trás, eu tive que tomar uma decisão e, na hora da emoção ali, eu estava um pouco chateado, eu queria revidar, entende? Uhum. Mas, só que, no momento da raiva, você precisa de um tempo. Com certeza. Tá? Você precisa de um tempo, você precisa tomar cuidado, você precisa ser guiado pelos princípios da palavra, Sim. não pelas suas emoções. Então, o homem, até isso pode ser o pastor, pode ser o bispo, pode ser... É homem do mesmo jeito. Sim. Não é porque você é um líder religioso que acha que... Não, porque Deus vem falar comigo o tempo todo. Abraão, Moisés, todos esses grandes líderes, Jacó, eles tiveram, né, as suas fraquezas e acabaram decidindo, sim, no longo da caminhada pela sua própria emoção. Sim. Coisa que, né, Moisés estava lá, feriu a rocha no momento que era para simplesmente falar com a rocha. Então, assim, às vezes, na caminhada, não importa se você é um líder religioso, né, reconhecido, renomado, mas é homem do mesmo jeito, irmão. Verdade. Se você não tomar cuidado, você vai decidir pelo seu coração, pela sua emoção. E aí uma geração inteira paga um preço por causa da sua ira, ou daquilo que você aprendeu, das crenças que você trouxe até hoje, até das suas feridas. Porque, assim, eu tenho percebido que você vê muita gente vomitando em cima do púlpito, né? Em vez de você ministrar a palavra, você vê as pessoas, por não cuidarem do seu coração, isso, que é um órgão muito importante. Uhum. Sem ele, você não tem batimentos cardíacos, e sem ele, você não vive seu propósito. E aí você vê muita gente, por não aprender a lidar com as emoções, não identificar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está persuadindo o seu coração, enganando o seu coração, você acaba vomitando sobre uma geração. Isso é muito importante, ter esse equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio para a nossa vida pessoal, espiritual, conjugal, a nossa vida, né, com os nossos filhos, até mesmo na questão de disciplinar, como falar. E é muito interessante que a gente sabe que essa caminhada é uma caminhada de transformação. É uma caminhada de renúncia, né? E às vezes a gente vai, né, através da palavra do Senhor Jesus, a gente vai aprendendo a blindar o nosso coração, e para que ele não seja um coração endurecido, né? Para que ele não seja um coração de rebelião, rebelde, mas para que ele seja um coração aquebrantado, né? Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor, ele odeia um coração soberbo, mas ele ama um coração que é humilde, que é manso. Então, isso é muito importante, muito interessante. Mas, voltando aqui na escolha, às vezes a gente vê hoje que o nosso coração ele está ansioso. E a gente está vivendo muito ansioso por aquilo que há por vir, né? Então, às vezes, você vê meninas de 18, 20 anos estão ansiosas por um casamento.
Às vezes você vê pessoas que estão ansiosas, né, para viver o seu futuro. E eu sei que a ansiedade ela tem tomado de conta, né, do nosso coração, da nossa vida, do nosso propósito. Mas, igual você falou, assim, é importante a gente orar ao Senhor, mas também é importante você identificar no outro os valores que aquela pessoa acredita. E só a convivência pode te trazer à luz se você está disposto a ver. Porque muitas vezes você vê casamentos, um exemplo, né? Fulano casou com Deltrano. Ah, mas quando eu namorava ele não era assim. Não, ele era. Só que você só decidiu olhar para aquela virtude, você não viu como um conjunto. Então, para vocês, meninas, né, mulheres, jovens, homens que estão prestes a casar, observe mais, caminhe mais. Né? Eu sei que a gente sabe que um namoro cristão é edificado através de fundamentos. Em vez de estar beijando muito ali na boca, em vez de estar, né, naquele momento, procure conhecer o coração, porque às vezes você namora com uma pessoa, você só procura viver aqueles bons momentos, mas esquece de conhecer. E a vida a dois é para você se conhecer e gastar o seu tempo conhecendo. Então é importante você saber a origem, né, daquela pessoa, da onde que ela vai vir. É importante você saber quais são os princípios e valores que ela compartilha. É importante você conhecer a família, porque assim você casa com a pessoa, mas você também casa com toda a família. É importante saber quais são os traumas que aquela pessoa leva. Então, eu acredito que o namoro, o noivado, é para você conhecer a pessoa mesmo, né? Profundamente, mais profundo, saber se aquela pessoa ela tem um temperamento desequilibrado ou um temperamento mais forte, saber qual é a personalidade daquela pessoa, se ela tem alguma educação financeira, se ela é uma pessoa que, por mais que ela passar as dificuldades, ela vai trabalhar, né? Ela vai servir, ela vai te ajudar, saber quais são os vícios que ambos têm, porque todos nós temos vício. E vício aqui não é só de droga, não é só de pornografia. Tem gente que tem... Eu, por exemplo, eu tinha vício de limpeza. Limpava... Se eu tivesse aqui na mesa, passava 5 minutos, eu pegava o copo da pessoa e já limpava, né, amor? Então, era um vício de fazer e muitas vezes de não parar. E isso acabava atrapalhando também, né, o nosso matrimônio. Então, é muito importante você identificar algumas coisas um no outro e aproveitar o tempo para você planejar bem o seu casamento. Porque, às vezes, a pessoa gasta todo o dinheiro no casamento e esquece que ela tem uma vida inteira pela frente. E é importante também a gente analisar que a gente está vivendo uma época onde estão produzindo muito conteúdo sobre você precisa seguir o teu coração. Sim. Siga o teu coração, seja você. É muito fácil ser eu. O que é difícil é você ser quem Deus criou você para ser. Entende? Sim. Então, existem muitas pessoas falando, você precisa seguir o seu coração. O que seu coração diz? Pronto, segue o teu coração. E a maior mentira do diabo, sim, entendeu? É aí onde muitas vezes ele nos pega porque a gente quer seguir o nosso coração e sabendo que o nosso coração é enganoso. Agora, existe uma promessa na palavra. Então, se a gente tem a preocupação de ser guiado pela palavra, né, entendendo que o nosso coração ele é enganoso, muito. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso alinhar o meu coração ao coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para minha vida. E não tem como querer ser guiado por outra coisa e se dar bem, a não ser pela palavra. Sim. Entende? Que é o que nos liberta. Então o que acontece? Olha o interesse de Deus. O maior interesse de Deus para o ser humano é transformar o coração do ser humano. Sim. Esse é o maior milagre na vida de uma pessoa, essa pessoa ter o coração transformado por Deus. Uau. E o desejo de Deus sempre foi esse. Ezequiel 36, 26, olha a promessa de Deus para o povo, tá? E darei a vocês um coração novo, tá? E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Aí, eu quero ler mais para frente também, só para a gente entender o contexto. Isso foi no 26, ele fala 27, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu vos serei por Deus.
O maior desejo de Deus para a vida do ser humano, Deus não está nem aí com o carro que você dirige, Ele não está nem aí com a casa que você tem. Deus não se preocupa nem com o trabalho que você tem. Para Deus isso não é importante. O maior interesse de Deus é transformar o teu coração. Por quê? Porque como nós lemos em Provérbios 4:23, é do coração que procedem todas as coisas da vida, todas as saídas da vida do teu coração. Se você tem um coração transformado em Deus, tudo na tua vida muda. A Bíblia diz que até o teu semblante muda. Sim. Você sabia o poder que tem a pessoa ter um coração transformado? Alegre, né? Ela muda até o semblante. Tem um texto aqui, ó. Verdade, gente. Eu só andava com a cara emburrada. Então, eu não era alegre. Tem um texto aqui, ó, que eu quero ler para você. Cadê? Ó, o coração em paz, Provérbios 14:30. O coração diz que o coração em paz, ele dá vida ao corpo. O coração em paz, ele dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Apodrece os ossos. Isso para você ver que até um coração alinhado com o coração de Deus, ele tem poder de transformar até o teu semblante. Uau. Isso até o teu saúde, corpo físico. O corpo físico. Então, quando você vê muitas pessoas igual assim, a gente está... Às vezes você está numa atmosfera e eu percebo muito isso. E não só percebendo, porque eu já fui essa mulher. Então, às vezes, até facilita para mim falar mais do ambiente do que de mim, mas agora eu quero trazer para mim. Eu já fui essa pessoa aonde o meu coração não era em paz. E, realmente, o meu corpo, o meu semblante não tinha vida. E é tão importante que, quando você encontra Jesus e você conhece Jesus, e conhecer Jesus não é somente abrir a Bíblia no domingo, viu? É você ter uma vida, uma caminhada, uma jornada, uma devoção. É um relacionamento de intimidade aonde você vai conhecendo o Senhor e Ele vai transformando, Ele vai exalando a luz da presença em você, você vai identificando algumas coisas e você vai varrendo aquilo que, de certa forma, desagrada ao Senhor Jesus, e aquilo vai sendo uma transformação diária. E isso vai te dando vida, porque o conhecer a Deus, ele vai te dando uma vida, e conforme essa vida que você vai tendo em Deus, também vai te restaurando e você vai sendo curado. E aí o seu semblante, a vida, a alegria, né, a fé é uma coisa tão interessante que é como faz parte de você. E muitas vezes você está em alguns ambientes e você vê muita opressão na vida das pessoas. Um coração inferior, né? Espírito de inferioridade, rejeição, abandono, culpa. Você vai vendo assim os ciclos viciosos, né? E aí eu pergunto assim, Senhor, mas por quê? Se você deu acesso ao pão da presença, todos nós temos acesso ao pão da presença. Será que essas pessoas que ela anda nesse espírito de opressão, oprimidos, sem alegria, sem gozo para viver, é porque, de fato, elas não conseguem se alimentar da mesa do Senhor e elas não conseguem ser nutridas pela palavra do Senhor, ou se elas preferem viver nesse lugar de vitimização, sabe? Porque, às vezes, a pessoa ela sabe o que ela tem, ela sabe as áreas que precisam ser transformadas na vida dela, ela sabe o que precisa ser tirado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser acrescentado. Mas elas muitas vezes elas acostumaram a viver naquele ambiente de mendigo, sabe? Mendigando por uma coisa que Deus já derramou sobre a vida delas. E é tão interessante falar sobre isso, porque é uma questão de acesso. Sim. Tem pessoas que conseguem acessar aquilo que Deus já fez, né? É importante eu sempre imagino o seguinte, por exemplo, na eternidade não existe amanhã, né? Ou seja, a eternidade é o hoje, é o agora. É o agora. Tem um versículo da palavra também que está lá em Provérbios 27:19, que diz o seguinte: assim como a água reflete o teu rosto, o coração ele reflete quem nós somos. Sim. Entendeu? Ele fala muito sobre isso. Aí nós estamos vivendo uma época da ansiedade. Sim. Né? E eu também... E da comparação isso, também. Da comparação, a ansiedade. E existe uma promessa que eu gosto de citar muito, que também é Efésios no capítulo 1, acho que é o versículo 3 ou 4. Eu amo essa passagem porque essa passagem faz me entender o seguinte: Deus já fez tudo que era para fazer por mim. Tudo. Deus já fez. Sim.
eu preciso agora tomar posse do que Deus já fez. Então, a gente, quando não tem um coração alinhado, né, à palavra, não tem como você tomar posse daquilo que Deus já fez por você. Sim. Você fica peregrinando como o povo peregrinava no deserto, procurando a terra prometida, né? Mas por quê? Porque o povo murmurava. A murmuração, ela atrasa, né, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sim. Entende? E tem muitas vezes que a gente murmura tanto, culpando Deus de uma coisa que na verdade a culpa é nossa. Sim. Sabe? A falta de autorresponsabilidade. Justamente a autorresponsabilidade. Você acha que essa geração aqui, ela tem dificuldade de identificar suas falhas, como igual a gente já leu aqui, a inveja, a mentira, o engano, a falta de caráter? Você acha que a gente tem dificuldade, eu me coloco assim como geração, de identificar o que precisa ser transformado? A procrastinação, a altivez, o orgulho. Então, muitas vezes, a gente toma uma decisão, igual você falou, em nome de Deus, mas aquela ação foi orgulhosa, né? Então, a falta de perdão, né? A gente tem muita dificuldade. E, às vezes, eu pego até aquele versículo assim, para mim, assim, sede fiel no pouco, né? Então, assim, até pedir perdão pelas pequenas coisas. Muitas vezes a gente comete um erro, a gente sabe que a gente cometeu um erro, uma falha, um defeito, um pecado. E muitas vezes a gente fala, Senhor, o Senhor conhece os meus pecados. Mas Deus, ele está esperando do teu coração sair, né, você confessar ao Senhor: Senhor, eu errei. Pequei contra o céu, contra a terra, pequei contra ti. Senhor, eu pequei contra aquela pessoa. Você vê que, tipo assim, o orgulho, ele nos para de uma forma, ele nos paralisa e ele nos define. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida que a gente diz que é em Deus, mas o orgulho tem revelado os nossos frutos. Yes. É o problema maior que a gente enfrenta. E eu vou falar uma coisa para você. O ser humano, ele é orgulhoso. 100%. Ele é orgulhoso. É um mal que a gente precisa lidar todos os dias, tá? Sim. Todos os dias. Eu já encontrei, por algumas vezes, sentimento de orgulho dentro de mim. E o ser humano, ele tem, por naturalidade, esse sentimento de orgulho. Mas é algo que precisa ser quebrado diariamente. Sim, autossuficiência. Justamente, pronto. Então, é uma guerra contínua todos os dias, né? Quando eu falei aqui, voltando aqui sobre Efésios no capítulo 1, que eu falei sobre o acesso, né? Existe uma promessa, porque a Bíblia é cheia de promessas para a gente. Então, só para mim voltar lá no texto onde eu citei. E por que umas pessoas, elas tomam posse e outras não? Por que umas pessoas conseguem acessar, outras não? Né? Te cortei, amor? Não cortou, não. Porque eu preciso seguir a linha de pensamento. Olha que interessante. Depois que eu entendi isso para a minha vida, eu deixei de murmurar. Glória a Deus. Eu deixei de murmurar e de me fazer de uma imagem de vítima, do coitadinho. Ai, amor. E eu comecei a entender sobre a autorresponsabilidade. Glória a Deus. Meu Deus já prometeu isso para mim. Uhum. E eu estou murmurando, entendeu? É porque eu não acessei. Olha, Efésios capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Isso aqui está falando que já completou, tá? Abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, tá? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aí o 4 fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você já imaginou que você já foi abençoado com toda sorte de bênção? Sim. Ele já fez. Entende? Agora, por que as pessoas, elas vivem resultados distintos, muitas vezes, uma da outra? Entendeu? Eu não consigo falar outra coisa a não ser porque a pessoa não soube acessar aquilo que Deus já fez por você. Então, por exemplo, ao invés de murmurar, eu preciso viver a autorresponsabilidade e entender que agora é minha responsabilidade viver o que Deus já fez por mim. Sim. Entende? O sacrifício Deus já fez. Agora, as pessoas, elas precisam querer viver aquilo que Deus já fez. As pessoas precisam querer viver aquilo que Deus já escreveu ao respeito delas.
Então, assim, por muito tempo, por ter um coração enganoso, né, eu não conseguia enxergar o benefício de Deus sobre a minha vida. Sim. Sobre aquilo que ele já fez. E eu começava a murmurar, achando que Deus esqueceu de mim, achando que o culpado era Deus. Eu culpava Deus naquilo que era a minha própria responsabilidade. E o ser humano, ele é assim. Ele sempre busca transferir uma culpa para alguém, entendeu? Enquanto eu viver essa vida de vitimismo e não reconhecer que, na verdade, é minha responsabilidade agora dar a resposta para aquilo que Deus fez por mim, eu vou viver uma vida murmurando, uma vida reclamando e nunca vou conseguir sair do caminho, sair do lugar. Então, existe uma promessa para mim e para você. Deus já fez. Ei, Deus já abençoou você com toda sorte de bênção. Agora você precisa acessar isso. Só que, para isso, o orgulho, ele muitas vezes, nos impede de ter o coração ensinável. Uau. Entende? Se achar autossuficiente. Eu não preciso aprender isso. Eu não preciso ouvir sobre isso. Então, a gente sempre está dando desculpas, né? E tem um texto também que eu amo de paixão, que está aqui na palavra, vou procurar aqui rapidinho. Mateus 22, 37. Isso para você ver a importância de você reconhecer no teu coração e entender que a transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Sim. Às vezes a gente quer muito, né, mudar o que está do lado de fora, porque as pessoas nos enxergam somente o lado de fora. Sim, aparência. A aparência, né? Mas, olha, Mateus 22, 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele começa com o coração. Porque muitas vezes a gente quer se aparentar tão bem, né? E mostrar para as pessoas uma aparência. Eu li um tempo desse para trás aquele livro Removendo Máscaras. Sim. E eu fui... Pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Eu também li. Removendo Máscaras. Eu quero indicar para você esse livro. Leia esse livro, Removendo Máscaras. Sim, foi indicação, né, da nossa querida amiga Laiane. Isso. Ela leu, me emprestou o livro. E eu li aquele livro e eu fui altamente edificado. E sabe de uma coisa? Com toda a humildade, eu descobri muitas máscaras que eu usava. Sim. Entende? Sim. Então, assim, é muito importante... Você tirou os filtros. Eu comecei a entender que eu preciso remover algumas máscaras que estavam sobre mim. Sim. Entende? Você vai começando a enxergar tantas coisas e são máscaras que você quer colocar por fora para esconder o verdadeiro coração que você tem. Uau. Entende? Então, existe essa importância da gente, primeiramente, entender que a gente está em processo, né? A questão do orgulho, eu lido com orgulho todos os dias da minha vida. Tem dia que o orgulho está lá em cima. Eu falei, meu Deus, eu preciso quebrar o orgulho dentro de mim, porque é um processo. Eu não posso falar aqui para você, eu não tenho orgulho. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu não sou uma pessoa... Gente... Aí você já está mentindo e pecando, né? E outra coisa... Sou uma pessoa humilde. A gente fala muito sobre inveja, né? Mas a gente nunca é um invejoso. A gente nunca é um invejoso da... Você já viu que às vezes a pessoa está orando aqui para você. Eu estou repreendendo toda a inveja na tua vida. Mas, assim, às vezes a inveja sempre vem do próximo, né? Nunca vem da gente. É importante a gente reconhecer analisar o nosso coração. Mas aí que o coração ele está tão cheio dessas coisas que é necessário uma limpeza diária. Faxina emocional. Uma faxina emocional diária. Se eu não me cuidar todos os dias, a inveja entra. Com certeza. Entende? O orgulho já está às portas. A cobiça. Porque, irmão, a gente não presta. O ser humano, a sua carne, muitas vezes quer falar mais alto. Sim. E se você não se cuidar... O egoísmo. Se você não fazer essa autolimpeza diária na sua vida, você é mais um. A Bíblia fala aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Por isso que você precisa tomar cuidado quando você vai falar de alguém. Sim. Entende? Então, é muito forte isso. Mas conta para mim, amor, uma das suas experiências, assim, que você... Porque você é uma pessoa que eu lembro que desde 2016 você começou uma busca pelo conhecimento, né? E dali você... não começou dali,
Mas eu quero falar do ponto que foi perceptível Sim. na sua vida de 2016 para cá, onde você começou a viver algo novo. Sim, claro. Entendeu? Sim. Conta para mim um pouquinho qual foi a parte mais difícil durante essa jornada de busca de transformação diária, porque a transformação ela é diária, né? Sim, eu sempre conto, né? Quando eu tenho oportunidade, eu sempre gosto de contar, mas eu também gosto de analisar muito o processo que eu vivi. Porque, né, a minha vida não começou com 20 anos de idade, né? A minha vida começou desde o ventre da minha mãe. Então, conforme você vai crescendo, você vai acumulando. Então, você pode ver que na nossa geração passada a gente acabou acumulando muitas coisas, porque naquela época não, né, às vezes nossos pais não perguntavam assim algumas coisas para que a gente pudesse aliviar o nosso coração. Então, eu aprendi a conviver e ficar calada, né? Até os meus assim 12 anos de idade, aí eu comecei a falar sem parar. Porque assim virou assim um acúmulo emocional muito grande. Eu acabei me tornando uma adolescente muito inconstante e assim igual eu falo, né, sem identidade, sem propósito, sem motivação. E aí eu conto, né, que eu venho para os Estados Unidos com 17, né, com 18 eu te conheço, com 20. E aí o meu processo mesmo começou assim que a gente casou, porque não é fácil quando você vive uma inconstância. Você vem com muita bagagem e eu acabei me tornando mãe com 22. Então, eu pensava assim, eu tô cheia de bagagem, meu coração tá enfadado, meu coração tá gordo de, tipo assim, de tantos sentimentos ruins. E eu agora estou alimentando a minha filha, que é a minha preciosidade, Gabriele, minha primogênita. E aí eu pensava assim, se eu estou cheia, se eu estou assim, o meu coração está enfadado, está gordo, está sendo nutrido por alguma coisa que não está me dando vida, mas que está oprimindo a minha alma, eu vou passar isso para minha filha. Então, o meu autoconhecimento começou aí, lá em casa, né? Você sabe, no autoconhecimento, e me levou muito tempo para eu me conhecer. Porque muitas vezes a gente conhece muito a vida do outro, né? A gente sabe o que o outro faz, o que o outro compra, o que o outro gasta, o que o outro está sendo, e você perde essa noção de você cuidar de você próprio. Eu comecei a olhar muito para dentro da minha casa, para dentro de mim, e eu comecei a identificar muitas coisas que o medo, muitas vezes, não permitiu que eu identificasse. Então, eu não tenho nenhum problema de dizer, eu era uma pessoa orgulhosa, altiva, autossuficiente, invejosa, mentirosa, porque assim, até o fato de você saber que você tem algo e você dizer que você não tem aquele sentimento, você já está mentindo, você já está pecando. Então, assim, eu sempre fui muito intensa e também radical. Então, já que o Senhor está me mostrando todas essas características, eu vou aceitar. Eu aceitei, mas foi muito difícil permanecer nessa submissão. E aí, quando eu fui, né, Deus foi me abençoando ali nesse processo da maternidade, que foi um processo muito desafiador, porque às vezes as pessoas olham para mim e falam, mas para você é fácil, mas não sabe o que se passa dentro de 4 paredes. Então, foi um processo muito desafiador e foi um processo de muita faxina emocional. Logo eu tive o Joseph, aí eu comecei, né? Eu falei, não, eu preciso... alguém tem que caminhar comigo. Aí ontem eu estava fazendo a minha faxina nos meus livros. Para aí, você falou alguém tem que caminhar contigo. Alguém. Então, o Espírito Santo. Ok, perfeito. O Espírito Santo e meus amigos, né? Rick Warren, né? Thiago Brunet, Joyce Meyer, Helena Tanuri. Então, assim, ontem eu estava fazendo a faxina lá em casa dos livros e eu até comecei a me emocionar, porque, assim, eu comprava livros e, de fato, eu lia nas madrugadas, né? E eu comecei, assim, John Bevere. Foi um dos livros que me abençoou muito, que fala sobre... A isca de Satanás. A isca de Satanás, que são as ofensas. Eu era uma pessoa... Meu coração era ofendido. Então, eu já era uma pessoa ofendida. Então, quando a pessoa falava alguma coisa para mim, eu queria devolver a minha ofensa, porque eu já era uma pessoa ofendida. Então, assim, eu comecei a identificar muitas coisas na minha vida. Eu vou falar para você, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foi um longo tempo para eu me desconstruir e me construir a partir da palavra. Então, hoje eu tenho aí 13 anos de casado, foi quando começou o meu processo. Eu acredito que hoje o Senhor está começando o início da obra, que é a construção. Então, assim... Então, você
primeiro foi ser desconstruída. Muitos anos. Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, uma pessoa completamente rancorosa, amargurada, porque assim, um abismo vai levando o outro, né? E eu acho que o maior abismo que todos nós, que essa geração inteira, me incluindo eu, a gente acaba caindo, é o da mentira. Porque o que é mentira? Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Então, manipulação é mentira, omissão é mentira, negligenciar é mentira, dissimulação é mentira. Então, a gente acaba negligenciando aquilo que nós somos. E aí a gente cria uma fantasia na nossa cabeça para impressionar as pessoas. Então, assim, eu já nasci muito sem filtro, né? Então, assim, eu já não tinha muito filtro. Então, assim, mas eu comecei a identificar muitas coisas, porque eu acho que um dos meus maiores defeitos foi eu ser autossuficiente. Então, e isso é um orgulho muito grande, né? Então, eu tive que aprender muito. Foi muito doído. Você foi quebrada. Não, Deus me quebrou. Ele, tipo assim, eu não fui desfeita. Então, parei, ele não só remendou você. Não, ele pegou o vaso e ele jogou, me quebrou. Ele falou, Larissa, se eu não te quebrar, você não tem como eu derramar vinho novo na tua vida. Então, a mulher que eu sou hoje foi por um processo de quebra, de dor, de renúncia, de solidão, sabe? Foi uma desconstrução interna, até das minhas crenças, sabe? E é muito dolorido. Eu posso fantasiar aqui para você, mas é muito dolorido. Então, eu tive que fazer o processo da volta, que às vezes muitas pessoas não querem. E acham que em 1 ano, por exemplo, 30 sessões de terapia... Tá? Você só precisa de 30 sessões de terapia, não. É uma vida inteira de desconstrução. Então, eu dou graças a Deus. Ontem, como eu estava falando, eu estava ali organizando meus livros. E, assim, eu chorei muito ontem organizando os meus livros. Porque eu entendi que, mesmo no processo mais doloroso da minha vida, o Senhor estava lá e o Espírito Santo de Deus estava lá. E eu sei que um dia eu vou escrever um livro. E eu estava olhando para aqueles autores ali que me abençoaram muito, muito mesmo. E eu sei que levou muita coragem para escrever um livro. E às vezes a gente despreza um livro, né? Não que eu estou falando que todos aqueles livros não foram importantes, foram importantes para mim e nada substitui a Bíblia. Mas eles são testemunhos de pessoas que passaram um processo, que viveram um processo, que hoje têm um testemunho lindo em Deus. Então, assim, se você puder, leia. Faça disso um hábito diário na sua vida. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero dizer para todas as pessoas que me assistem aqui, meu esposo sabe que qualquer pessoa que passa vendendo uma Bíblia, eu compro. Mas não para deixar de enfeite, né? Meu esposo aqui está presente, né? Para testemunhar. Eu leio porque eu amo a palavra. Foi na palavra de Deus que encontrei alimento, refúgio, consolo, exortação, né? Disciplina do Senhor. A palavra do Senhor me levou em lugares que ninguém no mundo, nem o meu marido, nem os meus filhos poderiam me levar. A palavra do Senhor tem firmado as minhas raízes nele e entendido que o meu coração precisa estar guardado no Senhor. A palavra de Deus foi confronto em momentos de muitas dificuldades na minha vida. A palavra de Deus foi resposta, esperança, fé, temor, esse temor que você tem a Deus de dizer, Senhor, falo ou não falo? Então, a palavra de Deus foi, assim, meu maior alimento e também os livros. Então, eu sou muito grata ao Senhor Jesus, porque eu sei que muitas pessoas sofreram para que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegasse às nossas mãos hoje. E muitas vezes a gente joga ela de lado e não tem esse tempo com Deus por dizer que a gente não tem tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a importância, você falou desse processo de desconstrução, né? Muita dor. E agora está começando a construir, né? Começando a construir, justamente. E qual a importância de você saber escolher as pessoas certas para andar com você nessa nova fase da sua vida? É importante ter amigos? Sim. Eu acredito que amigos são presentes de Deus. Só que de uns anos para cá, eu sempre fui muito, assim, desde a minha infância, eu sempre fui uma criança de muita influência. Então, eu sempre fui aquela criança missionária, que queria ser amigo de todo mundo, né? Sempre fiz
obra de caridade na escola, né? Eu sempre defendi o pobre, né? O necessitado. Se tivesse que entrar numa briga, eu entrava também. Então, eu sempre fui essa criança. Mas quando você vai crescendo, você vai tendo uma maturidade, o mundo vai mudando também, assim como você vai mudando. E não necessariamente as pessoas vão se transformando também. Então, a importância de você escolher uma pessoa para caminhar com você é aquela pessoa que ela conhece os seus defeitos. E, assim, de uns anos para cá, eu acho que acredito que foi em 2020, houve uma virada na minha vida e eu comecei a pedir ao Senhor. Senhor, me apresente as tuas amigas, porque muitas vezes você quer caminhar com determinadas pessoas que elas não acreditam no seu chamado. Aí você diz assim, mas não precisa acreditar. Precisa sim. Porque se nós estamos caminhando juntas, seguindo uma mesma direção, não tem como uma pessoa remar para um lado e você remar para o outro. O barco vai afundar. E é necessário você encontrar pessoas, não dizer que encontrar, mas entender que o Senhor vai te apresentar pessoas para cumprir um propósito. E essa tem sido a minha oração. Então, assim, graças ao Senhor Jesus, eu amo as pessoas, mas através do livro do pastor Tiago Brunet, especialista em pessoas, eu li ele 3 vezes. Se é que eu não li mais. E eu entendi que a gente precisa categorizar as pessoas. Então, você vai ter o amigo do café. É o amigo que você senta ali, toma um café. Você vai ter o amigo do cinema. É um amigo que você vai no cinema, mas você também vai ter uma amiga íntima. Né? Eu não tenho muitos, eu sou muito seletiva em quem eu abro o meu coração. Tá aqui, o meu melhor amigo é o meu marido, Deus é o meu marido, é o meu amigo e o meu marido é o meu melhor amigo. E eu sou um pouco seletiva porque, assim, você não sabe o que você pode esperar daquela pessoa. Às vezes você está caminhando com uma pessoa que você acha que ela é sua amiga e quando é fé, ela arranca um tapete, ela te puxa o tapete. E, assim, é muito importante você blindar o seu coração. Então, eu sou bastante transparente. Essa sou eu, Larissa. Você sabe que eu não ponho filtro. Então, as pessoas que eu abro a minha casa são para poucas pessoas. Para as pessoas que realmente querem me conhecer e sabem que eu sou aquilo. Porque eu não vou ficar colocando, põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara. Não dá para eu viver essa vida dupla, né? Então, eu caminho com poucas pessoas, né? Com pessoas que o Senhor tem me apresentado, mas eu acredito em todas, né? Eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um e hoje eu não coloco mais as minhas expectativas naquela pessoa, porque aquela pessoa, porque isso, não, minhas expectativas, eu aprendi isso muito com você, minhas expectativas é em Deus, né? Então, o Senhor tem me ensinado muito, porque a gente que é mulher, a gente tem essa crise, né? De, né, a minha amiga, tal, isso. Mas a gente também tem um propósito, né? Que é ser mãe, ser esposa, cuidar de uma família. Então, assim, hoje eu já não sou aquela pessoa dependente. Eu preciso ter alguém que me ligue. Eu preciso, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, em Deus, eu tenho me tornado plena. Não que eu não preciso das pessoas, mas os desafios são grandes, as prioridades são tantas, que aí eu já não estou mais naquela fase que eu precisava de alguém para ser a minha muleta, entendeu? É muito interessante falar sobre isso, porque a gente precisa saber escolher as pessoas que fazem parte da nossa vida. Com certeza. Você precisa ter uma vida seletiva nesse quesito. Sim. Né? Você não pode estar porque convidando qualquer um para sentar na mesa da sua casa, né? Pronto, justamente. Olha que interessante. 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero ler esse texto aqui, que vai fazer bastante sentido. Eu pergunto por quê? Porque tem muita gente que fala assim, às vezes pode achar assim, fulano, ele, tipo, é metido, ele não anda com pó, tipo assim, não dá moral para fulano, para essa classe, para não sei o quê e tal. Gente, a realidade é que você precisa aprender a selecionar as pessoas certas. Sim. Né? Olha nos valores, quem anda com princípios. fofoqueiro acaba se tornando um. Né? Quem anda com pessoas que murmuram demais acaba se tornando um. E é tão interessante. Com crítico também, né? Tudo reclama. E a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, é bíblico, você precisa saber com quem você vai caminhar, com quem você vai escolher para andar com você. Né? E tem um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 1 e seguinte, fala o seguinte, olha, número 1 a seguir,
fala o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, tá? Vamos lá. Primeiro, homens amantes de si mesmo, avarento. Quem anda com avarento acaba se tornando um, entendeu? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Será que a gente anda com pessoas que são desobedientes? Então, é uma pergunta para você se fazer aí e trazer a sua consciência, tá? Olha, profanos, ingratos, Uau. sem afeto natural, Uau. irreconciliáveis, Meu Deus. caluniadores, Uau. tá? Incontinentes, Inconstantes, né? isso, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, aí tá falando do que é por fora, e não do coração, tá? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre essas pessoas. Ele fala o seguinte, ó: desse tipo de pessoas, afasta-se delas. E se for você, essa pessoa, analise a sua vida para que você não seja essa pessoa, né? Justamente. Traga a verdade, né, luz para aquilo que você está vivendo em Deus e no seu coração. Porque muitas vezes a gente negligencia muito essas questões, igual, por exemplo, ingrato, né? A ingratidão é o mal do século. Às vezes a gente é tão ingrato, né, com aquilo que foi nos proporcionado. Aí eu quero dizer aqui, até para as pessoas que já congregou antes, eu escuto muito assim: a igreja me feriu, a igreja me feriu, a igreja me feriu. Mas eu nunca escuto assim: a igreja foi bênção na minha vida. Ela pode ter, né, vamos dizer assim, tido algumas coisas ali que talvez pode ter te chateado. A igreja não feriu. Algumas pessoas que estavam lá te feriram. Te feriram, mas a igreja de Cristo, ela não fere, ela cura. Olha que interessante. Por que eu estou falando sobre isso? Sobre a importância de você selecionar pessoas com quem você vai andar, com quem você vai compartilhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Aí o apóstolo Paulo falou, ó, desse tipo de pessoa você precisa afastar dessas pessoas. Uau. Você precisa tomar cuidado. Ele está falando aqui, ele está enfatizando a importância de você ser seletivo. Sim. Aprender a escolher pessoas para andar. E olha que interessante, aí a gente vê isso também, Jesus, o maior líder. Sim. Né? Nós sabemos que Jesus tinha os seus 12 discípulos, né? E dos 12, a maioria, algumas vezes, os momentos mais importantes da vida de Jesus, ele tinha 3 que sempre estava com ele, nos momentos de dores ali. Mas o mais importante é que Jesus também, você sabia que ele é seletivo? Com certeza. Jesus estava disponível para todos, para fazer milagre, ser bênção na vida daqueles que precisavam, mas para caminhar com Jesus não era de qualquer maneira. Para fazer parte, tá, do rol de amizade de Jesus, para caminhar com ele, para dividir intimidade com ele, não é de qualquer maneira. Olha que interessante isso. A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 9, o versículo 23, fala o seguinte: ele falava a todos. Isso falava, né? Aqui, ó, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos. Olha o que Jesus falava para todos. Quem quiser vir após mim... negue a si mesmo. Ou seja, quem quiser caminhar comigo, olha, processo seletivo. Primeiramente, não é de qualquer maneira para caminhar com Jesus. Entendeu? Para caminhar com Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, aí siga-me. Existe um processo. Existe um processo de seletividade aqui para caminhar com Jesus, para ser íntimo de Jesus. Você não pode andar com Jesus de qualquer maneira, né? E por que na nossa vida nós trazemos qualquer um, de qualquer maneira, para trazer para a nossa intimidade? É o que eu estou falando aqui, tá? Eu não quero que você pense o seguinte, então você não vai sentar com... Não é sobre isso, é sobre aliança. É sobre caminhar junto, é sobre abrir a sua intimidade, sobre você trazer para dentro da sua casa. Você precisa ter essa maturidade, saber escolher as pessoas que vão, de fato, agregar o propósito de vida que Deus escolheu para você, né? Então, é interessante isso, falar sobre isso. Por quê? Porque a gente está falando sobre
coração enganoso. Sim. Às vezes você se engana com uma pessoa e abre espaço para uma pessoa porque você achou que ela, né, era compatível com os seus princípios e valores. Sim. Ela tem aparência de piedade, aparência de piedade. Sabe quando o Samuel, o profeta, vai na casa de Jessé, né? Que ele vai ungir Davi, a rei e tudo mais. E Deus fala para ele ali, quando ele vê o primeiro, né? Vindo com aparência linda, maravilhosa. E Forte, Deus fala o de seguinte, guerra, forte. Né? General. Deus fala para ele, olha, aparência. não, o homem vê, né, o que está por fora, o exterior. Mas eu vejo o que está por dentro. Então, até nisso, no processo seletivo de escolher pessoas para caminhar, você precisa apresentar para Deus, porque Deus conhece o coração. Então, e outra, né? Os frutos evidenciam muito que árvore, que tipo de árvore que é, a essência da árvore. Contra frutos não há argumentos. Pronto. E é tão interessante porque existe uma diferença de obras e frutos. Sim. Eu posso muito bem fazer algo para impressionar alguém, mas o meu coração, essa não é a minha essência. Sim. Mas o fruto é igual reputação de caráter. Sim. É diferente. Reputação é aquilo que o outro acha sobre mim. Caráter é aquilo que eu realmente sou, né? Então, são duas coisas. O fruto ele está mais ligado ao caráter. Sim. Né? A sua essência. Mas é isso aí. Eu acho que a gente já está indo para o final desse episódio sobre a importância de você cuidar do seu coração, né? Sim. Às vezes a gente preocupa tanto em cuidar da estética, da aparência, e o que adianta você cuidar do exterior, cuidar da estética, vai lá e faz, se produz e tudo mais, e o mais importante, que é o teu coração, você não tem cuidado do teu coração, das suas emoções, né? Por isso que Provérbios 4:23, eu amo esse texto porque me faz compreender que muito mais do que guardar qualquer outra coisa, nessa vida você precisa de fato guardar o teu coração na palavra e ser ministrado pela palavra para que o nosso coração possa de fato ser transformado, e é um processo diário, né? Então, esse é o meu conselho para mim, tá? Porque eu também preciso muito. No processo da vida, eu preciso a cada dia cuidar do meu coração, buscar na palavra, ser direcionado pela palavra e não pelas minhas emoções. E é um processo que não é fácil, é difícil, né? Sim, e para a gente finalizar aqui, eu quero deixar esse versículo para vocês, Salmo 51, né? Que diz assim: cria em mim, ó Deus, esse criar, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não te retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero deixar esse versículo para vocês que nos assistem. A importância de você deixar que o Senhor crie em você um coração puro, um coração sincero, um coração manso, um coração humilde, um coração grato, um coração bondoso, um coração corajoso, um coração sábio, né? Um coração cheio de temor, um coração alegre, né? Um coração virtuoso, para que o Senhor possa usar você para edificar o reino de Deus. Sabe, é muito importante todos os dias a gente examinar a nós mesmos. E quando você examine você com a ajuda do alto, você vai entender o quanto nós precisamos que Deus possa, que com suas mãos Ele possa formar a nós um coração justo nele. Então, que você possa ser edificado com essa palavra, com os ensinamentos que nós tivemos aqui hoje na mesa do Dreamcast. Sabe, o maior propósito que nós temos como a família Dreamcast, eu, né, meu esposo, Joab, a Laiene, é que tudo que acontece, tudo que é derramado nessa mesa aqui de sabedoria, né? Nessa mesa de experiência, onde a gente tem compartilhado as nossas experiências, mostrando para vocês a nossa vulnerabilidade, é que vocês entendam que a família Dreamcast quer nada mais que edificar você, a sua família. Então, que vocês possam ser abençoados, né? Através da nossa vida e através desse canal, né? Do YouTube, a gente passa aqui
no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, que vocês possam compartilhar. E que vocês também possam, né, se conectar com a gente, né, deixando seu comentário. O que vocês receberam da gente foi algo que, de fato, edificou a vida de vocês. Então, o maior propósito do Dreamcast é influenciar outras vidas através do Espírito Santo. Isso. Não E tem isso. melhor influência do que essa, Isso, né? é tudo sobre ele, nada sobre nós. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos os melhores, mas nós estamos aqui como você que está assistindo do outro lado. Dizer que nós estamos na mesma jornada, essa jornada de renúncia, de se negar para poder viver um propósito maior que é Cristo. Justamente. Então é isso aí. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos lá no YouTube. A gente vai ter que fazer uma festa, uma coisa bem legal para comemorar Nós vamos fazer essa celebração. 1000. Uma celebração por cada inscrito no canal. Você é uma dádiva de Deus, é um tesouro para nós, tá? Cada vida. Cada né? vida que tem ali se inscrito no canal, né? Sem participado junto conosco, né? Você faz parte do sonho do Dreamcast. Eu quero dizer para você que você é parte desse sonho. E o Dreamcast é isso, sonhos e propósitos. A gente sempre fala sobre a nossa mensagem, fazer a gente entender que quando nós alinhamos o nosso sonho ao nosso propósito de vida, que é em Deus, aí não tem como dar errado, porque nós alinhamos o nosso sonho ao sonho de Deus. Sim. Né? Então vamos para cima. Eu quero dizer para você que Deus abençoe sua casa, sua vida. E esse é mais um episódio do Dreamcast Sonhos e Propósitos, levando para você um conteúdo que vai com certeza agregar muito na sua vida. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida. E compartilha, né, o nosso conteúdo também. Tá bom? Um beijo, amamos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Vamos embora.